Libertadores, que você que já foi jogador entende a importância, né, da Copa Libertadores, especialmente para a torcida rubro-negra. Obrigado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores, que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então, eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só como é normal, senão também me faz crescer. Só que quando vence, tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. E a exaustão, ela chega, em algum momento o jogador não consegue ter a sequência. Então, tem que sempre também priorizar pela saúde deles. Felipe, boa noite. Ivan Trindade, do canal Fla Urgente. A dificuldade que o Central Córdoba oferecia, você acha que foi subestimada de alguma forma no jogo de hoje? E você já disse que só pensa no próximo adversário após o final do jogo anterior. Você não acha que é pouco tempo para estudar o oponente? E você considera que foi surpreendido hoje, no jogo de hoje? E mais uma pergunta só, por favor. Não, o Matheus Gonçalves foi... Não, a gente vai fazer 3 perguntas, já é muito. Tem outra pergunta. Deixa eu lembrar qual que foi desculpa, me repete, porque me perdi aqui. Desculpa. Tranquilo. A primeira, a dificuldade que o Central Córdoba poderia oferecer hoje, você acha que foi subestimada de alguma forma? Ok. Não foi subestimada. Os jogadores vão passar na coletiva e podem falar. Sempre analiso o adversário, e já respondendo também sobre o tempo, obviamente que não é a mesma coisa ter uma semana inteira para estudar e preparar um jogo do que 2 dias, mas sim, estudamos e preparamos da melhor forma que achamos que poderíamos enfrentá-los. E é um time que muda muito o sistema que eles jogam, o sistema de jogo que eles jogam, mas não erramos, acertamos no que a gente escolheu, tanto na forma de pressionar como na forma de atacar. Infelizmente a derrota veio, mas não é uma desculpa, não subestimamos em nenhum momento, pelo menos da minha parte, da minha comissão, e tenho certeza que dos jogadores também não, e temos que reconhecer o mérito que eles tiveram. Porque eles vieram no Maracanã, a maioria desses jogadores nunca tinham pisado no Maracanã e venceram o jogo do Flamengo. E o Flamengo era favorito, não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo é favorito. Esse time, e eu já falei para vocês, se não jogar, é responsabilidade minha. Perdemos, não jogou, a culpa é minha. Não tem mais para onde dar a volta. Eu tenho que corrigir o que foi feito de errado e melhorar, e guiar o rumo. E pouco mais que explicar sobre o Central Córdoba, porque sim, eu poderia ter feito coisas diferentes para poder ter ajudado os jogadores. E tinha outra, né? No meio. Qual é a terceira? Não. Era esse, então tá respondido. Boa noite, Felipe, Natália, Damas de Esporte. Normalmente, quando a gente vê um desempenho do Flamengo assim, com muita dificuldade em fazer gol, do outro lado a gente tem um rival muito fechado normalmente. Já em algumas coletivas você falou aqui sobre linhas de 5, impedindo ali a progressão do ataque, mas hoje o Córdoba foi um time que jogou honestamente, foi franco, tentou manter a posse de bola, foi para o ataque. E eu percebi, não, pode continuar. Eu percebi dentro de outros jogos que a gente já viu aqui no Maracanã, de times mais fechados do que o Central Córdoba. Então, queria saber, assim, no momento do intervalo, quando você sai perdendo o jogo e faz as substituições já logo no intervalo, qual o pensamento que você teve ali naquele momento para o que estava sendo apresentado em campo? Se eu não me engano, tá? Eu não vou rebater, não quero rebater nada do que você falou. Se eu não me engano, foi a maior posse de bola que a gente teve na temporada, 78%.
Foi o time que menos teve posse de bola, o Córdoba, do ano. E não sei se da Libertadores. Então eles não tentaram ter posse de bola. Eles tentaram jogar contra-atacando. Eles tentaram jogar na transição. Tinham 3 jogadores, 2 jogadores de frente, que ficavam, e principalmente os 2 pontas, que eram muito rápidos e ficavam esperando a perda da nossa bola para transitar, para contra-atacar o nosso time. Eram muito rápidos, muito perigosos, e assim foi. Eu sempre penso que é mais fácil destruir do que construir, mas isso não tira o mérito deles. Eles têm muito mérito, e quando você fala que eles foram mais francos, eles não fizeram uma linha de 5, não ficaram dentro da área, senão eles tentaram fazer uma marcação mais agressiva, de uma certa forma, e nos induziram ao erro, muitas vezes, porque os espaços estavam ali. Só que a gente... Era como se fosse uma armadilha, porque a gente achava os espaços, achavam os passes, e aí eles entravam forte, roubavam a bola e contra-atacavam. Ataques rápidos. A forma do adversário jogar foi muito válida, e venceram com méritos, não tenho nada para reclamar, como assumir a culpa, assumir a derrota e mastigar essa derrota hoje à noite e pensar no próximo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Você está tentando buscar um jogador para substituir o Arrascaeta, né, há algum tempo, você já tentou alguns jogadores para essa posição, e o Luiz Araújo é o que vem atuando, né, de forma constante nessa posição. Você acha que, de alguma forma, isso está prejudicando as atuações dele? Está sempre entrando mais centralizado e não pela direita, como ele costumava entrar, ou como segundo atacante, por exemplo? Não, é que o Luiz, quando entra comigo, normalmente ele joga na posição que o Gerson joga. Se você, nos últimos jogos, reparou, a gente não joga com ponta direita aberto, né? Nós jogamos normalmente com ponta esquerda aberto, para liberar o corredor para os laterais. Alguns momentos cambiamos essa estrutura de lado, como foi no caso do Táchira. O Michel jogou aberto na direita, mas o Luiz, no meu ver, ele tem qualidade e condições para poder performar na meia, por dentro, né? Porque ele é um jogador determinante, ele tem bom último passe, boa finalização. E ele treinou toda a temporada comigo nessa posição e vem evoluindo. Virão dias melhores, virão jogos melhores ou jogos piores, mas é um jogador muito importante para mim. E, além disso, é um jogador polivalente, que pode jogar também na esquerda, que foi aonde ele deu assistência no último jogo contra o Vitória. Então, é importante ter esses jogadores que podem jogar em várias posições. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV, B2 na área. A gente vem falando já há bastante tempo sobre a efetividade ou a falta dela. O Flamengo cria e acaba não fazendo, talvez desde o Fla-Flu na final do Carioca. Como estimular, né, para mudar a forma de jogar? O que você pensa em relação a isso para melhorar essa efetividade? E também sobre estimular finalizações de fora da área. O Flamengo é um time que chuta muito pouco ao gol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, eu já concordo contigo que você falou agora sobre chutar pouco. Eu acho que nós temos muitas chances de chutar ou de cruzar e priorizamos por circular mais uma vez, né? E muitas das vezes chutar sempre acontece alguma coisa. Eu insisto muito isso para eles, mas isso vai muito do perfil de jogador, né? São jogadores, por exemplo, que têm mais perfil, tem um perfil mais de chutar, outros que têm um perfil mais de passe. E eu venho insistindo muito nisso, né? Sobre mudar, assim, o meu trabalho, na minha opinião, é dar a estrutura com o modelo de jogo, dar uma estrutura onde eles possam encontrar os espaços, encontrar os companheiros e chegar até a área do adversário e de forma limpa, né? O que deu? Nossa, tá uma briga violenta ali. Desculpa. O meu trabalho, digamos, resumindo, é levar o time até a área do adversário. E lá dar outros recursos, outros mecanismos para que eles possam entender quem ocupa a área, quem vai no primeiro, quem vai no segundo e tudo mais, para que depois eles possam decidir. Eu não posso decidir por eles. E aí, claro que nós temos que melhorar, mas isso eu já falei também outras vezes.
o gol, ele vai ter momentos que a gente vai estar mais próximo, nós vamos fazer mais gols com mais facilidade, sem criar tanta chance, e outras vezes nós vamos criar muito e não vamos fazer. Então depende muito do momento, e com a volta do Pedro também tenho certeza que a gente vai ele vai elevar o nível no nosso ataque